Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa é uma aula inaugural de um projeto que eu tenho de aqui no canal fazer aulas especificamente sobre a filosofia. Filosofia que, a meu ver, ela tem uma forte ligação com o direito e ela serve de parâmetro instrutório, originário, de toda a ciência jurídica, da ciência jurídica como um todo. Então, basicamente, eu pretendo trazer aqui estudos filosóficos acerca da filosofia. Eu não sei direito como é que eu vou enumerar essas aulas, mas por hora eu queria falar do surgimento da filosofia na Grécia e fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, o porquê surgimento da filosofia na Grécia. Significa dizer que a filosofia surgiu na Grécia? Não. Há estudos que comprovam que há pessoas estudiosas do ramo da história que dizem que no Egito, antes mesmo da Grécia, já havia um conceito mais próximo do que depois veio a ser cunhado por Pitágoras ou pelo próprio Aristóteles como filosofia. E eu sou meio que não muito adepto dessa ideia de eurocentrismo, de acharmos que tudo vem da Europa. Então a gente tem que valorizar, existem outros tipos de filosofia que vieram antes ou até junto, contemporaneamente ou depois da filosofia grega. Então aqui a ideia é surgimento da filosofia na Grécia. Então como que surgiu a filosofia na Grécia? Mas não a filosofia de um modo geral. É o surgimento da filosofia, talvez ficasse até mais apropriado aqui, o da Grécia em vez de na Grécia. Eu pretendo também abordar, durante essa playlist de várias aulas, a filosofia de outras vertentes. Lógico, a filosofia, aqui já escrevi errado, mas a filosofia grega, que é considerada ocidental, a filosofia oriental, e aqui se formos ver, a gente tem a coreana, temos a japonesa, a chinesa, nós temos a filosofia indiana, e aí a gente vai ter uma vertente dela na parte budista. Temos também a filosofia africana, e aí ela vai englobar partes, inclusive, do próprio Antigo Egito. Mas para essa aula vai ficar especificamente a filosofia grega. Eu pretendo falar como que surgiu ela na Grécia, explicar passo a passo da cronologia dela na Grécia, e aí aos poucos vou falar em aulas específicas de cada um dos grandes filósofos e também das grandes filósofas que muitas vezes acabam sendo esquecidas. É bom a gente lembrar que o pai da filosofia é considerado por muitos Pitágoras, mas ele teve como uma mentora uma mulher, que pode ser muito bem considerada como a mãe da filosofia, por assim dizer, que muitos diziam que seria até a irmã dele, enfim. Fazer uma série de aulas bem abrangentes nesse conteúdo, eu espero que vocês gostem. E apesar de não ser a área principal da minha formação, mas é uma área na qual eu sempre procuro me especializar e aprender, porque eu vejo uma relação muito próxima com o direito, assim como a ciência política. Eu acho que todas essas áreas são importantes para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal também. Então, iniciando pelo básico, filosofia, uma palavra de origem grega, tal qual a gente conhece, era para eu ter trazido aqui o original dela, que é a palavra filosofia. Em grego, vou tentar escrever aqui, não vai sair muito legal. Filo, aqui ficou parecendo um 6. Filosofia, né? A gente pode dividir ela aqui, e aí ela tem origem em duas palavrinhas gregas, que a primeira seria, deixa eu colocar para cá, a primeira seria filia, que significa amor, é a palavra que dá origem à ideia de amor filius, aquele amor fraterno, e também
que é sabedoria. É a palavra que dá origem à ideia de saber. Então, filosofia basicamente é o amor pela sabedoria. E o surgimento da filosofia da Grécia, é importante a gente conhecer primeiro como que é a Grécia. A Grécia, ela fica ali no sul, ali mais ou menos no sudeste europeu, e ela fica num ponto bem específico, bem próximo da África, bem próximo do Oriente Médio, bem próximo dessa Ásia Menor. O território grego ele começa no sul dos Balcãs, sul do Monte Olimpo. Aqui é um mapa, eu peguei um mapa que mostra como que seria o território grego atual, e é dividido em 3 partes. A Grécia continental, espera que eu escolhi errado aqui. A Grécia continental, ao norte do Golfo de Corinto, que fica mais ou menos aqui. Então, a Grécia continental é toda essa parte, como o próprio nome aduz, do continente. É uma região montanhosa e com relevo de difícil acesso. Surgimento de estados locais pela dificuldade de comunicação. Porque imagine você, se você for buscar um mapa da topografia da Grécia, você vai ver essa região toda aqui, cheia de montanhas, essa região aqui em que eu risquei. Então as comunidades locais elas acabaram se tornando estados ao longo do tempo, a ideia do surgimento da polis, por conta da dificuldade de comunicação entre elas. Porque você imagina várias montanhas, uma cadeia montanhosa entre essas cidades, elas vão acabar criando governos locais mais fortes, e aí que a gente tem o surgimento daquelas cidades-estado, que a gente vai conhecer depois mais a fundo. Essa então eu vou tentar marcar aqui de azul, a Grécia continental. Aliás, eu marquei demais até aqui. A Grécia continental. Temos a Grécia peninsular, vou ver se eu coloco de outra cor, para ficar bem demonstrado. A Grécia peninsular é ao sul do Golfo de Corinto, essa partezinha aqui. Lembrando que península ela corresponde a uma região de terra em que a maior parte é banhada por água, exceto por um estreito. Aqui no caso esse estreito aqui, em que eu fiz esse pontinho, que é ligado à Grécia continental. Então é caracterizada por vários golfos, que são essas pontinhas aqui, e há uma navegação facilitada. Conseguia-se ir facilmente de um lugar a outro nessa Grécia peninsular. E por último, deixa eu marcar de uma outra cor, havia também a Grécia insular. Havia não, né? Que são essas ilhas do Mar Egeu. Aqui está o Mar Egeu e todo esse composto aqui de ilhas é considerada a Grécia insular. São numerosas ilhas, navegação com terra à vista, isso é muito fácil. É a navegação facilitada em época de técnica naval precária. Então imagine você que naquele tempo você não tinha técnica naval como nós temos hoje, e era muito importante navegar com a terra à vista, porque diminuía muito as chances de um naufrágio, de uma ocorrência mercantil desastrosa. Você conseguia ver para onde você estava indo, e isso facilitava o comércio. É bem interessante todo esse contexto geográfico da Grécia, que aliás o fato da Grécia ter muitas montanhas significa que geologicamente ela é nova, porque ela ainda não atingiu, pelo período de milhões e milhões de anos, uma estabilidade completa. Mas todo esse arranjado de geografia da própria Grécia faz com que ela permita um comércio fácil, principalmente aqui na Grécia peninsular, como também na Grécia insular, e isso favorece o comércio. A gente tem que lembrar que logo aqui do lado da Grécia, mais ou menos, se eu tivesse trazido um mapa maior, mais ou menos aqui, você tem a Itália. Então você tem a continuidade da Europa.
mais ou menos aqui para baixo, se fosse trazer um mapa maior, na verdade mais para baixo até, mas você tem a África. E aqui do lado aqui, eu não consegui marcar, mas aqui do lado você vai ter a Turquia, você vai ter cidades como Mileto, ou seja, aquela parte da Ásia. E a Grécia fica no meio disso tudo, por isso que é um local de fácil contato, de muita troca mercantil, de muito comércio. E certamente todas essas características geográficas elas contribuíram para que na Grécia houvesse um intercâmbio muito grande. O intercâmbio leva também ao intercâmbio cultural. E a gente vai entender aqui como que se desenvolveu a história da Grécia. Então, as origens da civilização grega, tal qual nós conhecemos hoje. Nós temos o período pré-homérico, que ele vai ali de 2800 a 1100 a.C. A existência inicial da civilização minoica, a Idade do Bronze, isso vai de muito antes até do século 30 ao século 15 a.C. E aí começaram a ocorrer as invasões arianas, basicamente por esses povos, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os arianos foram os que primeiro chegaram, por volta de 2000 a.C. E aqui eu trouxe uma diferençazinha entre eles. Os aqueus, eles foram os primeiros a habitarem a região do Peloponeso, que é essa península aqui em cima. Deixa eu apagar aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Então os aqueus eles foram os primeiros a ocupar essa região do Peloponeso, como dito, essa região peninsular. Fundaram várias cidades, fundaram Micenas, por isso eles eram conhecidos também como micênicos, é muito comum isso. E eles chegaram a essa ilha aqui de baixo, Creta, essa ilhazinha aqui, e dominaram os cretenses e acabaram fundando o que ficou conhecido como cultura creto-micênica. Creto por conta da ilha e micênica por conta da forma com que os aqueus eram conhecidos. Depois nós temos os jônios. Os jônios eles ocuparam também essa região do Peloponeso e da Ática. A Ática é essa parte territorial perto do Peloponeso, essa parte que liga a península. Os jônios eles tinham uma tradição militar violenta, eles escravizaram vários povos e após a invasão dos dórios no Peloponeso eles migraram para a Ásia Menor, para aquela parte Turquia, toda aquela parte que também chegou a ser considerada como Grécia Oriental. Temos depois os eólios. Os eólios acreditavam que se originavam do deus grego Éolo, daí o nome. Não eram conhecidos como violentos e até a chegada dos dórios viveram pacificamente. Então se percebe que tanto aqui como aqui os dórios demonstram que quando chegaram fizeram uma mudança muito drástica. E por fim, os dito cujos, os dórios, eles conquistaram várias regiões de forma violenta. O período de dominação dórica ele é conhecido por muitos como a Idade das Trevas na Grécia. A invasão dórica ela promoveu a primeira diáspora grega, ou seja, a primeira dispersão de povos na Grécia. Essa diáspora ocasionou várias cidades-estado, e os dórios foram os principais ascendentes do povo espartano. Naquilo que nós vemos daquele apanhado de HQs do Miller, que culminou no filme, né? 300, sobre o povo espartano, há muito dessa ideia, dessa cultura do povo espartano como um povo com uma cultura militar muito rígida, muito dedicada, e eles tiveram essa ascendência dórica que certamente explica muito disso. Então esse é basicamente é o resumo desse período que é conhecido como período pré-homérico. Esse período é pré-homérico, lógico, porque ele é antes do período homérico, que é o próximo período que a gente analisa aqui. O período homérico ele pega aqui de 1100 a 800 a.C. Basicamente esse período aí compreendido durante cerca de 300 anos. A principal fonte histórica são os poemas, a Ilíada e a Odisseia, ambas de Homero, daí o nome, período homérico.
A Ilíada, ela é um poema que conta a vida dos gregos durante a Guerra de Troia e também o conflito empreendido para a conquista de Ílio, que é o outro nome dado a Troia. E a Odisseia, ela fala do retorno dos heróis do conflito da Guerra de Troia e o relato da viagem de Ulisses. Aliás, esses livros são muito interessantes. A título de curiosidade, eu acho que eles são muito extensos para serem trazidos em aulas aqui, mas dependendo do feedback posso até trazer. Mas são livros de um preço bem acessível, vale muito a pena para quem quiser ter interesse, até da forma com a qual Homero se refere aos aqueus, aos vários tipos de dominações que acabaram ocorrendo na Grécia durante todo esse período. E aí, durante esse período homérico, você tem a organização em genos, que são grandes famílias lideradas por um pater. Muito essa ideia de dominação masculina. O pater era a autoridade máxima, diferente daquela ilhazinha lá de baixo, Creta, em que as mulheres tinham predominância. O aumento populacional, logicamente, ele acaba levando à desintegração dos genos, porque você acaba criando uma comunidade cada vez maior e fica difícil você associá-la ou geri-la por identidade familiar. Com o tempo, os genos se uniram e deram origem às fátrias. Vou fazer um esqueminha aqui do lado. Então a gente tem inicialmente os genos, que depois se uniram e deram origem às fátrias. As fátrias, com o tempo, se uniram e deram origem às tribos. As tribos que tinham como chefe um filo-basileus. As tribos acabaram se unindo depois, com o tempo, e deram origem aos demos. Temos aí já num sentido de povo, que a gente usa até esse prefixo hoje para palavras como democracia, que é a cracia, né, a política, o governo do povo. Os demos depois eles se uniram e aí deram origem ao que a gente chama das polis, as cidades e estado. Como consequência dessa mudança dos genos, ocorreu a segunda diáspora grega, a primeira promovida, melhor dizendo, como consequência da invasão dórica, a segunda dessa mudança da organização dos genos. Aí a gente avança para o período arcaico, que é o período em que efetivamente a filosofia começa de uma forma mais preponderante, que vai de 800 a 500 a.C. É o período de formação da polis, é o período de aparecimento do alfabeto fonético, período de grandes legisladores, em Atenas, por exemplo, Drácon e Solon, que impuseram códigos. O Solon, por exemplo, ele acaba com certas ideias de escravidão, ele acaba com certas punições, como a punição da pena de morte. E você tem filósofos mais proeminentes, o Tales de Mileto, Pitágoras. Então aqui você vai ter um Tales de Mileto, a escola... Peraí que a letra está horrível. Você vai ter aqui o surgimento de vários pensadores, e com Tales especificamente, nós vamos falar de forma mais detida, mas você vai ter a escola jônica. E aí, além de Tales, você vai ter Anaximandro, Anaxímenes, e com Pitágoras a escola pitagórica. Eu pretendo trazer aulas especificamente tratando de cada um desses filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, todos esses, na ordem de surgimento de suas ideias. Então, esse período ele é muito importante do surgimento da filosofia da Grécia. E aí a gente avança para o período clássico. O período clássico ele vai abranger ali de 500 a 336. É o período de polarização entre Esparta, que forma a Liga do Peloponeso, e Atenas, que forma a Liga de Delos. Então, você vai ter aqui, ó. Vou pegar aqui. Espera aí que não deu certo, não. Pronto.
Então você vai ter Esparta. Esparta fica mais ou menos por aqui. Ele vai formar a Liga do Peloponeso. Atenas vai formar a Liga de Delos. E aí você acaba tendo, nesse período clássico, essa polarização na Grécia. Há muita instabilidade por conta de constantes conflitos. É até aqui, inclusive, que ocorre aquela batalha que a gente vê de forma bem romantizada, cheia de ficção no filme 300, com a ascensão ao poder do Xerxes II e a defesa do povo espartano. Muita instabilidade, né, por conta desses constantes conflitos, e é o período mais fértil de proeminência de vários nomes da filosofia. Aqui você vai ter nomes assim importantíssimos da filosofia nesse período. E por fim, o período helenístico, que ele vai de 336 a 146. Esse período helenístico ele é um período de difusão da cultura grega. Com a morte de Alexandre o Grande, acabou ocorrendo a anexação da península e das ilhas gregas a Roma, é o período de dominação romana, e aí ocorre o declínio da polis. E claro que a Grécia tem muito mais história além disso, mas eu acho que ficaria não para uma aula de filosofia, mas mais para uma aula de ciência política, para entendermos a construção da Grécia como política, como governo até os dias de hoje. Para a parte de filosofia, eu acho que fica mais interessante a gente parar por aqui. Então, eu queria dar uma pincelada sobre esses períodos da Grécia, sobre o surgimento da filosofia na Grécia. Queria passar também um pouco sobre essa ideia do mapa da Grécia, explicar o porquê que esse mapa favorece o comércio da Grécia, a essa difusão de culturas e também do porquê que a própria geografia ela acaba favorecendo o surgimento da polis e dessas cidades e estado. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aí já falando de forma mais específica de cada filósofo em suas particularidades.